A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26, Vivo Fibra e também pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br e no meu canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, participar do canal A Bola Não Para, do meu programa A Bola Não Para, no meu canal no YouTube. Se inscreva lá toda segunda-feira, de forma simultânea. 8 da noite, tem A Bola Não Para no canal de São Paulo, no meu canal no YouTube. Muito prazer, vou conversar com o Luiz Eduardo Manfrinati, que é psicólogo ligado ao esporte, psicólogo do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Luiz, muito obrigado por atender aqui o programa Bola Não Para. Tudo bem com você, Luiz? Tudo ótimo, Fred. É um prazer estar aqui com você, poder participar aqui dessa entrevista, poder participar de todo esse programa que é muito bacana aí, uma iniciativa muito legal. Legal, obrigado, viu, Luiz, por atender nosso convite. A gente fala muito de psicologia no esporte, mas como eu sempre faço, como de praxe, como é um programa, como se fosse uma biografia, uma história do profissional ligado ao esporte, eu gosto de pegar sempre o início, né, Luiz? Esporte, você sempre gostou de praticar? Gostava? Luiz não gostava tanto antes da gente chegar à psicologia. Como que o esporte caminhou com você na sua vida aí, Luiz? Olha, uma ótima pergunta, Fred, porque eu lembro na época da faculdade de psicologia que se falava muito que os psicólogos às vezes tinham mania de fugir dos esportes, né? E, enfim, então é algo curioso, é um pouco nadar contra a corrente, em certa forma, mas eu sempre gostei muito de esporte. Minha família, meu pai trabalha com esporte, sempre trabalhou, eu já joguei, não profissional, né? Mas já pratiquei, ainda pratico muitos esportes, então é algo que eu sou apaixonado, não só pelo esporte em si, mas pela competitividade, pela estrutura do jogo. Acho que é algo que é fascinante. E que modalidade você praticou mais, assim, Luiz? Olha, eu tentei jogar futebol, Fred, só que não deu para mim, cara. Assim, nem no gol dava, não tinha jeito muito não. Eu gostava de observar tudo, mas o negócio não era futebol, não. Eu passava vergonha. Mas eu descobri que eu era melhor com esportes com mão, então eu joguei vôlei um tempo, e atualmente eu ainda jogo num time de futebol americano. Eu sou Opa! quarterback de um time de futebol americano. Quarterbacker você é? Que beleza, hein, Luiz? Pois é, um pouco atípico, né? Mas a gente se mantém ali no esporte dessa forma, né? É um time que é um time amador ou só treinam, vocês jogam, competem aí? É legal saber isso aí, porque o futebol americano tem crescido muito no Brasil, né? De uns tempos para cá, né? A NFL sendo transmitida aí via ESPN muitas vezes, né? Até para o Everaldo Marques, que agora está no Sport TV, mas transmitiu muito o esporte, eu conheço. Estudamos juntos na faculdade, então eu conheço muito bem o Everaldo há muitos anos, começamos também a carreira juntos na Jovem Pan. Mas vocês jogam normalmente competições assim? Como que é? Sim, sim. A gente é um esporte amador, né? Tá, como você comentou, tem crescido muito no Brasil. Ele ainda tem grandes problemas por conta do custo para você jogar, né? A gente sabe a realidade do brasileiro e a gente sabe que muitos dos atletas eles têm condições mais dificultadas. E é um esporte que requer uma questão financeira, né? Por conta dos equipamentos, todos são vem do estrangeiro, então isso acaba colocando uma limitação para a prática. Mas tem crescido bastante, né? Tem alguns projetos bem legais. O time que eu jogo é um time aqui do bairro da Moca, né? O Moca Destroyers. A gente joga o campeonato nacional, então já tem toda uma estrutura aí que, enfim, é bacana para se colocar em movimento, tudo tem uma certa competição, mas ainda amador, né? Legal, bacana. Ô, Luiz, e aí a psicologia, como que entra na sua vida, né? A psicologia. Você sabe que no curso de jornalismo, no primeiro ano da Faculdade de Comunicação Social, a gente tem a matéria psicologia, a gente tem. E é bem interessante, é bem bacana, porque a gente vê esse aspecto humano, né? Porque todo jornalista tem esse lado, né? Parece que às vezes a gente é meio distante, porque a gente traz notícias, às vezes tem que fazer perguntas mais duras, parece que, nossa, esse cara não tem coração, mas não é isso, né? Mas a psicologia tenta humanizar também, deixar uma coisa mais próxima, né, da compreensão humana, né? Mas, e no seu caso, como que foi, como que surgiu a psicologia para você?
Olha, a psicologia, ela é um curso que eu sempre gostei por conta do relacionamento humano, né? Só que inicialmente eu tinha pensado, né, que era algo que eu queria para um aprofundamento. E como eu comentei, meu pai ele trabalha com marketing esportivo, ele sempre gostou, então eu sempre tive muito ligação. Só que eu via desde o início que não era para mim essa parte de marketing e esporte de uma forma geral. Então, quando eu entrei na faculdade de psicologia, né, eu entrei pensando em ter uma gama ampla de atuação, até como você comentou, né, a gente vê a psicologia, ainda mais no contexto atual, crescendo bastante, né, não só em relação ah, à performance, mas principalmente voltado para a questão de saúde, questões de cuidado e bem-estar. Então, a minha ideia inicial era porque eu podia ter uma gama mais ampla de possibilidades, seja voltadas para business, seja neuromarketing, e, enfim. E aí eu acabei conseguindo juntar um pouco, né, do esporte com a psicologia, e foi algo que eu gostei muito. Na época ainda não tinha, enfim, não era tão divulgado, apesar de não ser uma disciplina muito nova, né, ela não é obrigatória nos cursos de psicologia. Então, são os primeiros interessados, hoje em dia já cresceu bastante, mas ela era obrigatória no curso de educação física. É. E que e eu acabei correndo pelas bordas, ali, indo procurando, desde o início da faculdade, fui indo em congressos, fazendo muitos contatos, né? Eu me recordo que a pessoa que virou meu coordenador do mestrado, ele falava assim, que eu ensinei para ele, né, o que era psicologia do esporte, e ele só me passou a estrutura ali, né? Então, foi assim que eu acabei entrando. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre a área, sobre a questão dos atletas, e fui me apaixonando pela área, tive um bom apoio, né, da minha família que estava ligada ao esporte. Então, começou como uma possibilidade, né, como uma opção a psicologia e a maior motivação, né, para trabalhar com isso. Bacana. Ô, Luiz, aproveitando, né? E aí, como vem o esporte, né? Quando você já foi formado, você se formou, você já foi para a área esportiva ou você iniciou em qual modalidade, qual a campo de atuação, área de atuação na psicologia, fazia atendimento de consultório, como que era aí a caminhada aí? Foi assim, eu desde o início eu não tinha muito interesse na clínica, né? Hoje em dia eu trabalho com atendimento clínico, então para questões clínicas, não só voltadas para performance, mas no início eu foquei muito mais na parte de preparação esportiva. Então, o que a gente trabalha um pouco com psicologia educacional, né? Trazer habilidade, desenvolvimento de habilidades, pensando em desenvolvimento, não só melhora de alguma questão psicológica, né? Hoje em dia eu trabalho com essas duas linhas, mas eu iniciei com pesquisa. Então, eu sou formado na Federal de São Paulo, né? O campus é Sim. lá em Santos. Então, eu comecei fazendo algumas avaliações, né, com atletas lá perto do campus, né, onde eu estudei psicologia lá em Santos. Então, trabalhei com atletas da Portuguesa Santista e do Santos Futebol Clube, todas categorias de base, e avaliação de estresse, ansiedade e alterações de humor, né? Então, fiz minha iniciação científica, meu TCC, meu mestrado dentro dessa área. Então, eu sempre tive um pouco mais voltado para as categorias de base, porque não só porque o acesso ao atleta de alta performance é um pouco dificultado, porque a rotina de treinos também é um pouco difícil acesso. Mas foi aí que eu entrei. E aí, o meu mestrado foi em desenvolvimento de habilidades psicológicas e relações parentais, né? Aí já com atletas de vôlei. E aí, a partir desse momento, eu saí um pouco do futebol e foquei bastante no voleibol. Então, passei, logo depois que eu terminei o mestrado em 2013, eu fiquei uns 5 anos. Ainda hoje eu faço acompanhamentos lá pela Federação Paulista de Voleibol. E Luiz, claro, assim, na área, voltando aí do futebol que você está falando, né, do trabalho da base, porque a gente sabe que existe barreiras ainda em relação ao trabalho do psicólogo no futebol. No esporte em si, existe uma dificuldade menor, ainda existe, mas bem menor. A gente ouvindo, assim, de pessoas ligadas ao futebol, o jogador fala, eu não sou maluco, eu não quero psicólogo porque eu não sou maluco. O treinador acha que você vai entrar na mente do atleta e vai fazer
ficar contra ele, diversas outras situações que existe essa barreira em relação ao trabalho do psicólogo no futebol em si. E na base, o importante é que você pega atletas que estão na formação não só como jogador de futebol profissional, mas como ser humano, né? Como pessoa, né? A mudança física, a mudança em relação aos estudos, aos relacionamentos iniciam-se, né? A vida amorosa, né? Tem tudo vai mexendo e tudo vai incrementando e vai chegando na mente de um jovem. Fora que no futebol ele ganha uma responsabilidade muito grande de ser o personagem que pode mudar a vida de uma família inteira, né? Então, ou seja, aumenta-se a responsabilidade de ele dar certo, né? Aumenta-se a pressão para que ele seja um bom jogador profissional. Como que você vê essa função, né, de que esse receio que ainda existe no meio sobre o trabalho psicólogo e a importância de se ter este profissional na base, porque é exatamente essas mudanças que eu citei que vão estar sempre em ebulição nesse momento. Olha, com certeza, sim. Eu vejo que melhorou bastante, né, o acesso do psicólogo. No início era um pouco mais dificultado, assim como o futebol ele tem algumas certas resistências, alguns formatos, né, e que quebrar alguns desses paradigmas vai muito trabalho, vai muito também da iniciativa das pessoas. Eu acredito também que tem uma responsabilidade dos próprios psicólogos que têm se aprofundado um pouco mais, tem se apropriado um pouco mais. No início, a gente via muitos psicólogos que talvez migravam da clínica, então não entendiam o esporte como uma área específica, então falhava em algumas coisas, né? Então a gente percebe que hoje existem excelentes profissionais que fazem um trabalho ético, um trabalho bem estruturado, um trabalho interdisciplinar. Essa é uma grande questão, que você conseguir ter uma articulação com a equipe técnica e os jogadores é fundamental para você ter um trabalho bem elaborado. E principalmente na base, porque é justamente isso, é a formação da base, é o desenvolvimento de habilidades, e que vai ser tão importante para ter uma boa estrutura, não só durante o desenvolvimento do atleta, né, no auge do desenvolvimento, mas também pensando no futuro, pensando na transição, pensando após o rendimento, né? E é muito importante ter o psicólogo estar dentro dessa área, porque fazendo um bom trabalho na categoria de base, você consegue prevenir algumas das principais questões, alguns dos principais problemas que podem surgir no decorrer, né, da vida adulta, já do alto rendimento, que a gente sabe que é muito complicado, são muitas pressões e, enfim, até a questão de saúde. A gente fala que os atletas têm uma grande saúde, mas o alto rendimento, ele mexe muito com a saúde dos atletas. Então, você vê que é uma pressão muito grande, é uma exigência muito grande. E eu comento para meus alunos de psicologia que eu falo que quer começar, pega na categoria de base, desde a formação, vai formando o vínculo, essa resistência que pode existir no principal, se você começa a trabalhar desde o início, ele já chega com outro pensamento. Faz todo sentido a gente entender por que se cria isso, não só para a resistência do futebol, talvez por problemas de aproximação dos psicólogos, e quando a gente vai quebrando essas barreiras, a gente consegue ajudar a trazer um olhar melhor, não só para os atletas, né, mas pensando no esporte em si. Então, pensando na base, com certeza, a gente pensar em alguns aspectos, né? Então, eu falo até das ações lá do sindicato, que a gente tem trabalho de palestras, né, com categorias de base de diversos times, falando sobre questões polêmicas, né, dentro do esporte, como abuso sexual, como exploração, como questões de vulnerabilidade. Isso, a Silvana, que está com a gente no sindicato, ela é fantástica. Então, são todas as questões que é justamente o nome, trabalhar na base, ter uma boa base, uma base bem estruturada. Isso auxilia bastante no atleta em si, pensando no desenvolvimento dele, pensando como o ser humano, né? E depois nesse desenvolvimento como carreira de uma forma geral. Estamos conversando com o Luiz Manfrinati, que é psicólogo do Sindicato dos Atletas aqui de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo aqui no A Bola Não Para e já voltamos para conversar mais com o Luiz, com outros temas importantes voltados à psicologia esportiva. Já voltamos, rápido intervalo para vocês aí.